Olá, eu sou a Isabelle Basso, do primeiro B, e hoje eu vou apresentar uma análise crítica de 10 teses das 95 teses de Martinho Lutero, que foi um documento fundamental da Reforma Protestante que foi publicado em 1517. E nele, Lutero denunciava abusos da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências. E eu escolhi 5 teses que eu acho corretas e 5 das quais eu considero polêmicas ou que talvez não se encaixem totalmente nos contextos. Bom, eu vou começar com as 5 primeiras teses que eu concordo, que eu acho que tem coerência. E uma delas é a primeira tese, que diz que o arrependimento contínuo é o verdadeiro caminho da fé. E nessa tese mostra que o perdão ele não se compra, que exige uma mudança real de atitude. E nesse mesmo caminho já entra a tese 36, que diz que o perdão é direito de quem se arrepende e não precisa de indulgência, porque a fé verdadeira ela não pode ser trocada por dinheiro. Após a tese 36, também tem a 37, que todos os cristãos têm acesso aos bens espirituais sem precisar pagar, porque reflete que entre os fiéis há uma liberdade de consciência. Puxando mais ou menos o barco por esse mesmo caminho da última tese que eu comentei, tem a tese 45, que diz que quem ignora o necessitado para dar à igreja não será perdoado. Porque essa tese ela é bem atual, porque ela fala da justiça social, que é um assunto que está bem alta, principalmente quando a gente vai falar de religião, que acaba envolvendo com política e variadas coisas. Também tem a tese 62, que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. Porque a nossa fé ela deve ser centrada em Deus e não na estrutura da igreja, que também é um assunto que é muito debatido atualmente, principalmente pelos jovens. Bom, essas 5 primeiras teses que eu escolhi apoiar, elas mostram mais ou menos a essência da reforma de Lutero, que era a valorização do arrependimento sincero, a crítica ao comércio da fé e a defesa da igualdade espiritual entre os cristãos. Essas ideias elas são bem relevantes até hoje, porque elas reforçam que a fé deve ser vivida com consciência e verdade, e não controlada por interesses econômicos ou institucionais, que são coisas que muitas pessoas acabam confundindo hoje em dia e misturando luxúria e soberba com as questões religiosas. E nessas teses, Lutero incentivava um retorno à simplicidade do evangelho, colocando foco na transformação interior e não nas práticas exteriores, né, buscando mostrar as coisas para as pessoas. Agora eu vou comentar um pouco sobre as 5 teses que eu escolhi, que eu não concordo ou que talvez eu ache muito polêmica. Eu vou começar com a número 5, que fala sobre o Papa, que diz que o Papa só perdoa apenas que ele mesmo criou, que ele tenta manter demais o Papa com um poder sobre a fé dos outros. A 27, que também diz que tilintar da moeda salva almas é um erro. E eu acho que é uma crítica válida, mas ainda com um conceito que aceita demais o purgatório, que hoje é muito discutida essa questão. Uma outra tese que eu também acho bem polêmica e muito contraditória é a 69, que diz que os bispos e curas devem receber os comissários de indulgências com toda a reverência. Essa tese, ela parece que contradiz as críticas de Lutero, porque se ele condena os abusos, não tem necessidade dele pedir reverência dos comissários das indulgências, que provavelmente era uma forma cautelosa dele de evitar as perseguições no início, quando ele começou a expor suas ideias. A tese 86, que também ainda fala sobre o Papa e das questões da fortuna, que diz: porque o Papa, cuja fortuna é maior que a de muitos, não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, ao invés de usar o dos pobres fiéis. Embora seja uma crítica justa, ele coloca a responsabilidade apenas do Papa, mas o problema ele é de um sistema, ele é sistêmico. E ele critica o luxo a crítica do luxo à igreja é válida, mas também poderia ser mais ampla e não tão pessoal, focando em uma pessoa só ou em um grupo só.
Bom, essas 5 teses que eu escolhi não apoiar, eu escolhi porque eu não concordo totalmente, porque eu acho que elas mostram como Lutero ainda estava preso em algumas estruturas da crença do seu tempo, como a ideia do purgatório, da ideia do poder do Papa e dos líderes religiosos sobre a salvação dos fiéis. E apesar de eles trazerem críticas muito importantes, algumas dessas teses parecem contraditórias ou cautelosas demais, o que mostra que a reforma ela também foi um processo gradual. Talvez não mostre tanta verdade essas teses se são contraditórias. E com uma visão mais plural da fé, essas ideias talvez não façam mais sentido em uma sociedade que valoriza a autonomia espiritual, e alguns grupos que estudam as teses de Lutero, que estudam muito sobre as coisas que aconteceram naquela época, não concordam com isso, não acham mais válido, e quando eu li eu também achei que não seria válido, que eu também achei contraditório, comparando com as teses que eu escolhi apoiar. Então, a Reforma Protestante, ela não foi apenas um movimento religioso, ela também foi um grito de liberdade e de um questionamento do poder que estava estabelecido naquela época. Quando eu refleti sobre essas 10 teses, eu percebi que muitas das críticas de Lutero, elas existem até hoje, principalmente para mim, que são questões que eu gosto de estudar muito, de debater muito, que são questões religiosas, e elas existem muito até hoje porque a gente fala muito sobre a fé consistente, a justiça social e o combate aos abusos religiosos. Pelo menos são coisas que eu gosto muito de falar, que eu acho muito interessante, e principalmente justiça social, porque eu acho que é uma coisa que deve existir. Os abusos da igreja, que às vezes eles passam, eles acabam assustando as pessoas que querem seguir um caminho e colocando regra demais, colocando muita pressão em cima, eles acabam criando um abuso em cima de tudo isso e acaba afastando as pessoas mais do que aproximando. Então, mas eu também entendi que algumas ideias, elas pertencem a um tempo. Elas têm as suas limitações e só estudando a história a gente conseguiria entender. Então, eu acho que tudo isso é mais pra gente analisar e aprender do que só julgar o passado, e também respeitar muito a opinião do outro, mas sempre procurar debater pra ser uma coisa boa pra todo mundo, né? Principalmente essa questão de religião, que pelo menos pra mim é uma questão muito delicada. E é uma coisa que eu acho que deve ser sempre questionada, deve ser sempre refletida e reforçada, porque a gente pode construir uma espiritualidade mais livre, mais humana e verdadeira para aqueles que acreditam, e para aqueles que não acreditam também acredito que seja um assunto interessante, porque se eles não acreditam, eles tiveram provavelmente eles estudaram sobre para ter essa opinião formada. E eu não acho também que seja bom para nossa formação mesmo a gente ser leigo nesses assuntos, ser muito alienado. A gente tem sempre que procurar estudar, são coisas importantes, são coisas que podem formar o nosso caráter, e também pra gente não acabar ofendendo outras pessoas por aí, dizendo que a gente não sabe. Então eu acho que são coisas muito importantes que a gente tem que estudar e ter consciência do que a gente tá falando e ter as nossas próprias opiniões, porque eu também acho que isso é uma coisa de personalidade. Eu acho que as pessoas que estudam pra ter uma opinião formada, elas são sim pessoas com uma personalidade que eu pelo menos admiro. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, e também gosto de ter contato com pessoas que têm as suas opiniões próprias e que estudam para aquilo, não que falam da boca para fora ou que ficam indo na onda dos outros. Bom, então é isso, esse foi o meu vídeo, foi a minha apresentação, né? Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco da minha opinião sobre o assunto. E também espero que outras pessoas se interessem por isso e também consigam expor a sua opinião. Espero que a minha opinião tenha sido clara e transparente. Então, é isso. Obrigada por assistir.